E voltamos a trazer para vocês que nos acompanham aqui pelo site Notícias Agrícolas mais informações, mas mais do que informações, os impactos desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E agora a gente vai tratar de um tema delicado, que é relacionado aí ao transporte, à logística, principalmente internacional aí, o que acontece quando um conflito como esse é deflagrado. Para isso, a gente convidou um especialista, o Larry Carvalho, ele é advogado, especialista em transporte marítimo, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, Larry, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho, principalmente dessa dinâmica de comercialização, de logística marítima e como que esse conflito, essa guerra mesmo, né, lá na Rússia, entre Rússia e Ucrânia, pode trazer de consequências aí para o Brasil e para o mundo de uma forma geral. Seja bem-vindo. Gostaria que você começasse conversando com a gente, contextualizando o que aconteceu. Primeiro impacto foi fechamento de portos, é isso? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui falando um pouco com vocês sobre tanto o agronegócio, falando sobre transporte marítimo. A gente sabe o impacto que o transporte marítimo sempre tem aí sobre o agro, a logística, e como isso é importante, né? Quando a gente vê esse cenário da Ucrânia e Rússia, e como você falou, um cenário muito delicado, guerra nunca é favorável a ninguém, né? Então, quando a gente olha no aspecto do transporte marítimo, a gente tem dois grandes problemas. Um no aspecto logístico, propriamente dito, embarcação em porto, e do outro no lado do trade mesmo, do business, do negócio, do aspecto comercial dos produtos que são negociados, principalmente quando a gente olhando no cenário Brasil e Ucrânia, o Brasil e Rússia, né? Então, a semana passada, o comitê de guerra da Lloyd's, que é a maior seguradora e resseguradora do mundo, praticamente para a área do transporte marítimo, declarou o Mar Negro, né, que é tanto o Mar Negro como o Mar de Azov, mais acima, que são as duas principais fronteiras marítimas da Ucrânia, né, as duas principais, não, na verdade, as duas únicas, como área de guerra. Isso já vem impactando totalmente tanto apólices já pré-existentes, apólices de segura, como os contratos de afretamento também, porque todo o trade que vai em direção à Ucrânia já é considerado como um navio entrando em zona de guerra. E não é todo proprietário, todo armador de navios que deseja mandar seu navio para a zona declarada de guerra. Então a gente vê um impacto muito grande de aumento de frete para todo o trade que vem desenvolvido ali, principalmente entre a Europa e a parte do Oriente Médio pelo Mar Negro, que é um trade muito grande que funciona na região. Pelas informações que a gente já tem de parceiros locais também, todos os portos hoje na Ucrânia estão fechados para tentar evitar maiores acidentes ou prejuízos, ou, enfim, algum tipo de destruição desses portos. Mas, infelizmente, a gente já ficou sabendo que teve um navio turco que foi bombardeado no porto de Odessa, que é o maior porto da Ucrânia. Então, é uma situação bastante delicada, situação que, sem dúvida alguma, vai elevar valores de frete na região. A gente já vem numa situação bastante delicada no comércio internacional, com problemas de restrições de logística, falta de containers, portos totalmente congestionados devido à situação da pandemia, e a gente entra agora em um cenário em que o principal, vamos dizer assim, o principal ponte que liga o Oriente Médio e a parte do leste europeu para a trade também entra em situação de conflito, situação delicada. E do outro lado, quando a gente começa a ver também o cenário de comércio entre o Brasil com esses dois países, Ucrânia e Rússia, a gente entra em um cenário bastante complicado, né? Por que eu falo isso? A tendência, e o que já se fala dos países do Ocidente, países europeus, é de endurecer com a Rússia, endurecer principalmente com embargos econômicos, embargos comerciais, com as empresas russas, para tentar dificultar o comércio. E o que acontece? O Brasil hoje ele é um grande importador da Rússia, né? 30% dos produtos importados do Brasil vêm da Rússia. Nós somos muito dependentes ainda do nosso agronegócio, né? Principalmente esse segmento depende muito do fertilizante russo. Então, qualquer dificuldade de embargos econômicos é algo que possa vir prejudicar e elevar preços no mercado, né? E, além disso, a Rússia é um dos grandes parceiros brasileiros também
e compramos muito trigo, né, da Rússia. Então, a gente precisa aguardar para ver quais vão ser os cenários, como vão ser esses embargos que, se eventualmente vierem a ser aplicados, se as empresas brasileiras vão poder continuar negociando livremente com as empresas russas, ou se terá um impacto nisso e como é que esse impacto vai refletir. Mas, sem dúvida alguma, é uma coisa que não vai fugir é aumento de preço, né? Aumento tanto do trigo, sem dúvida alguma, deve ocorrer, aumento também de fertilizante, do preço do fertilizante deve ocorrer, tendo em vista essas instabilidades na região, e não só isso, como o aumento do frete também para trazer esses produtos para cá, né? Então, sem dúvida alguma, é um cenário muito delicado e muito complicado, em que a gente totalmente instável, né? Então, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. A Rússia fez a jogada dela, vamos dizer assim, né? Deu o passe dela. A gente tem que entender agora como é que vai ser a reação disso e como é que vai se portar nos próximos dias para entender efetivamente como é que os demais portos aí ao redor da Europa vão reagir e vão se situar. Muito bem. Léo, você fez uma abertura para a gente, mas eu sei que você separou um mapinha aí para a gente poder visualizar tudo isso que você está falando e principalmente onde estão os maiores impactos aí nesse imbróglio logístico, nessa questão do transporte marítimo. Vou pedir para a gente compartilhar aqui esse mapinha. Explica para a gente aonde que está exatamente o problema, por favor. Perfeito. Então, aqui no mapa a gente consegue ver a Ucrânia e as duas saídas de fronteiras marítimas da Ucrânia, né? Uma é aqui no Mar de Azov, mais acima, e a outra aqui no Mar Negro, né? Então, toda essa região do Mar Negro, que você pode perceber que liga muito o comércio do leste europeu, né? Moldávia, Romênia, Bulgária, Ucrânia, Geórgia, com a parte de cima do Oriente Médio. Então, existe um trade muito grande aqui no Mar Negro, ligando toda essa região, fazendo um trade de navios, indo e voltando, trazendo mercadorias para essa região. E o que acontece? Com essa área declarada de guerra, os riscos aumentam, o frete aumenta, a instabilidade aumenta, então é um local que existe um trade muito pujante, que sem dúvida alguma está sendo afetado, e já é uma área hoje declarada pelos institutos de seguro e de resseguro como uma área considerada como uma área de guerra, né? Então é uma situação bem delicada. Todos os portos da Ucrânia estão virados para cá, né? São São quantos 18 portos? portos. 18 São portos. 18 portos, sendo o porto de Odessa o maior dos portos. E foi exatamente no porto de Odessa onde a gente já teve um navio sendo atingido por míssil. Até a última informação que eu tenho é que não tiveram nenhuma casualidade, mas sem dúvida alguma é algo que cria um medo maior ainda para os armadores, para os transportadores marítimos em mandar seus navios para essa região. E pelo que eu entendi, Léo, me corrija se eu estiver errado, a região não é só um ponto de negociação de entrada e saída de produtos, mas também de distribuição de produtos para outras regiões. Sim, sem dúvida alguma. A gente pega alguns países da Europa que não têm fronteiras marítimas, eles embarcam sim pela Ucrânia aproveitando dos portos da Ucrânia. Ou seja, é um transtorno que vai afetar muita gente. Sem dúvida alguma. Até porque não só os portos da Ucrânia aqui embaixo estão sendo afetados, mas se todo o Mar Negro é declarado como uma zona de guerra, então todos os demais países que estão aqui ao redor do Mar Negro estão sendo afetados porque o custo do frete vai subir, a instabilidade vai subir e o risco de ter uma embarcação sendo bombardeada aqui fazendo um trade para qualquer um desses outros países. Então, Turquia, Geórgia, Azerbaijan, Bulgária, Sérvia, Romênia, todos esses países vão ser afetados diretamente. Até Muito a bem. Grécia um pouco mais abaixo também. Então vamos lá. O primeiro impacto que já apareceu foi o aumento do custo da navegação por ser considerado zona de guerra a navegação nesses locais que você citou, o Mar Negro e o Mar Exatamente. Azov. Uma elevação, imagino, significativa aí dos fretes. Exatamente. Quando você olha os índices de frete de ontem para hoje, a gente já vê um aumento expressivo no valor de frete para a região. Muito bem. Segundo problema, fechamento dos portos. Você não tem mais o trânsito, mesmo que tenha alguém disposto a bancar esse custo,
esse trânsito está interrompido. Exatamente. E só destacando, os portos que estão fechados são os portos da Ucrânia, né? Os portos ao redor do Mar Negro ainda estão abertos, até a última informação que a gente tem, mas todos os portos da Ucrânia foram fechados. Mas, de qualquer forma, os que estão ao lado aí, ou, enfim, que compõem aí os portos com acesso ao Mar Negro, têm o mesmo problema de aumento de Sim, custo. sim, então o mesmo valor de aumento de custo. Eles estão funcionando, mas obviamente com frete bem mais elevado e com riscos de apólice de seguro bem mais elevados também. Muito bem. E daí vem o que nos interessa aqui para o Brasil, que é a questão da interrupção da nossa relação, principalmente com a Rússia, no caso. Você citou aí 30% das importações brasileiras vêm da Rússia. Exatamente. O grande problema, ao meu ver, obviamente, a Rússia escoa sua carga para outros portos, mas o que acontece? Um grande problema vão ser como, da medida que os países do Ocidente, como principalmente os Estados Unidos, começar a aplicar embargos econômicos na Rússia. Por quê? Esses embargos econômicos podem envolver a proibição de negociação com empresas russas, empresas estatais ou empresas privadas na Rússia, inclusive sem você poder utilizar o dólar para essas negociações, ou empresas que negociem com empresas russas possam ser penalizadas, multadas, como, por exemplo, existe com empresas na Venezuela, etc. Então, a gente tem que ficar muito atento às barreiras econômicas que vão ser criadas contra a Rússia, porque isso pode impactar diretamente no comércio internacional entre Rússia e Brasil, porque as empresas brasileiras podem vir a ter uma dificuldade maior em transacionar com empresas russas por causa de países na Europa, países nos Estados Unidos, fazendo esse embargo. E com esse embargo, geralmente, tem efeito, vamos dizer assim, meio que global, quando você pensa que os Estados Unidos impõem um embargo econômico a alguma nação. Quer dizer, não existe uma restrição direta do Brasil em relação à Rússia, mas o fato de Europa e Estados Unidos estarem criando essas barreiras também facilita o comércio dificulta o comércio para o Brasil com esses países. Exatamente, porque principalmente quando você pensa em sanção econômica, qualquer empresa que negocie e quebre o bloqueio, vamos dizer assim, econômico estabelecido principalmente pelos Estados Unidos, pode ser penalizado nos Estados Unidos. Então, qualquer transação que faça em dólar, que passe por banco intermediário americano, pode ser bloqueado, como todos os bens da empresa brasileira que ela tiver nos Estados Unidos podem ser bloqueados. Então, existe um problema muito grande a nível econômico de uma empresa, mesmo, por exemplo, uma empresa brasileira que não tem sede ou bens nos Estados Unidos, mas que venha a realizar uma transação com um país com algum bloqueio econômico que os Estados Unidos imponha, ela pode sofrer várias penalidades lá nos Estados Unidos, e aí qualquer momento em que eu vou tentar fazer um fechamento de contrato de câmbio, remessa de dólar para o exterior, eu posso terminar sendo penalizado lá nos Estados Unidos, além de multa, além de processo criminal que pode ser instaurado. Isso tudo vai depender de como for incrementado esses bloqueios econômicos, essas sanções que venham a ser instauradas aí pelos Estados Unidos nos próximos dias. A gente vai ter que aguardar para ver o que efetivamente vai entrar em prática. Eu ia te perguntar isso. Não está claro até agora como é que fica essa situação, né? Não está claro, mas eu estou pegando por base bloqueios econômicos como o Brasil, os Estados Unidos têm hoje com a Venezuela, que já dificultam bastante o trade de empresas brasileiras com a Venezuela, e eu imagino que se vem com algo semelhante na Rússia, deve impactar bastante aí nas negociações de produtos entre o Brasil e a Rússia. Muito bem. Você acredita que chegaremos ao ponto de ter risco de abastecimento por conta dessa parada, desse trânsito travado aí da navegação nesses pontos? Bom, eu diria que para o Brasil, pelo menos no primeiro momento, eu não veria tanto risco. Eu veria maior risco os países que dependem mais do gás da Ucrânia, países ali mais perto do Mar Negro que dependem muito de bens da Ucrânia. A gente não depende tanto da Ucrânia, depende mais da Rússia. E risco de desabastecimento em caso, vamos lá, de ser aplicado bloqueios econômicos, então a gente pensa em risco de desabastecimento, principalmente de trigo, de fertilizante, eu diria que o risco,
a depender de como deve ser o cenário, não deve ser um risco muito grande, não um risco médio para baixo. E eu diria que, na verdade, o risco maior é de aumento de preço. Eu acho que o impacto maior para o Brasil vai ser de aumento de preço, com certeza. Porque você deixa de ter um fornecedor importante e vai buscar outros fornecedores que já estão sendo concorridos já, né? Exatamente. Então, sem dúvida algum, o prejuízo maior que o Brasil e as relações brasileiras devem sofrer é exatamente com esse aumento de custo para poder comprar de outros fornecedores, dividir aí a compra e a aquisição com outras nações e empresas de outros países. Muito bem. Meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica da comercialização marítima e o impacto disso, não só para o Brasil, né, mas como você bem colocou, para uma gama de países aí que estão interligados e que dependem dessa navegação ali pelo Mar Negro, o Mar Azov, como você bem mostrou aí para a gente, e como isso pode impactar, seja na questão logística, seja na questão comercial aí. Muito obrigado, viu? Volte sempre. De nada, sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante para o negócio. Até mais. Grande abraço, até a próxima. Tá aí, situação bastante complicada, portanto, óbvio, a gente tem que entender o que vai acontecer nos próximos dias, principalmente em relação às sanções econômicas que os países, os Estados Unidos e até a União Europeia estão prometendo impor aí contra a Rússia e como isso de fato pode afetar a relação do Brasil nessa negociação com a Rússia e a própria Ucrânia. E, mais do que isso, o encarecimento de produtos essenciais para o Brasil, como, por exemplo, os fertilizantes. De acordo com o Larry, 30% das importações brasileiras vêm da Rússia, destaque aí para trigo e fertilizantes, e, portanto, é um cenário que pode aumentar e muito o nosso custo aí de captação desses produtos no mercado internacional, porque a gente vai acabar concorrendo com outros países em busca de alternativas que não sejam os russos e também os ucranianos. Enfim, a gente precisa ficar atento e ver as consequências aí dessa alta e o impacto para a produção aqui no Brasil. Bom, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente acompanha o que aconteceu com a soja lá na Bolsa de Chicago e por isso te convido para continuar com a gente. Lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.